Muito bem, iniciando nossa aula de gestação, exercício 2 hoje. Eu vou revisar a aula passada, gente. Todos enxergando a tela? Tranquilo e sereno? Sim? Ótimo. Então, a gente falou muito sobre a questão da evolução postural durante a gestação, né, gente? Ah, da série de movimentos que acontecem no corpo da mulher, principalmente no último trimestre da gestação, devido ao ganho de peso, né, com o bebê, a, aos desalinhamentos posturais, à liberação de relaxina, né, que é o hormônio que vai tornar ela exageradamente flexível, e a gente vai falar sobre isso agora. Deixa eu ver aqui. A gente falou sobre o alinhamento fetal, inclusive, né, que quando a postura aqui está adequada, inclusive eu vou copiar essa imagem aqui. Quando a postura está adequada, o alinhamento fetal fica um pouquinho mais adequado, né? Que é o caso dessa figura aqui de cima. Então, vamos botar essa figura aqui, ó. E aqui o alinhamento já está um pouquinho melhor, né? Olha só. Por causa da força abdominal que ajuda nessa questão de postura da barriga, né? Enfim, aqui mostra a questão do músculo transverso do abdômen, que ele é um músculo fundamental para essa contração. Aqui a gente tem um exemplo de uma menina fazendo as duas posturas, né? A postura bem relaxada e aqui a postura controlando a barriga, um alinhamento lombar bem bonito aqui. Falamos sobre a diástase do reto abdominal também, né? Como que se faz o diagnóstico e quais são os exercícios, né? Que na verdade, fechando as costelas, é a estratégia dos exercícios abdominais para esse caso. E por último, aqui a questão da manobra de Valsalva que a gente deve evitar. Eu acabei não comentando com vocês semana passada, mas isso é durante os 3 trimestres da gestação que nós temos que cuidar esse elemento aqui. Tá? Então, basicamente entramos na escola postural para gestação. Hoje a gente vai entrar nos cuidados e fatores intervenientes à prescrição, tá? Que é basicamente o que a gente vai entrar nas outras populações de risco, certo? Uma coisa importante é que a gente vai sempre vendo cada população de risco e quais são os fatores intervenientes para a prescrição, tá? Semana passada, não, há 2 semanas atrás, eu tive aula com a especialização em reabilitação cardíaca, que é a pós-graduação da Prof. Olga, e eu dei aula de fundamentos do treinamento aplicado à reabilitação cardíaca, gente, que é uma aula bem parecida com a aula que eu vou dar para vocês. Então, quem já quiser se antecipar, é só entrar ali no YouTube e acessar o vídeo, tá? Tá bem legal a aula, durou umas 3 horas, talvez, 2 horas. As outras aulas a gente não fez gravado, né? Eu enviei para eles os links. Então, tá tudo ali no YouTube para vocês acessarem. Tá bem bacana, tá? Quem quiser já se antecipar, assim, e ir vendo. E ali no canal eu também estou postando as aulas de fisiologia do exercício, estou postando as aulas de fundamentos do treinamento. Então, quem quiser assistir, tá convidado, né, para assistir ali no canal. As aulinhas estão bem legais. Bom, exercício de gestação 2. E também, gente, quem quiser participar na quinta-feira às 14 horas, toda quinta às 14 horas, eu estou fazendo um grupo de estudo em biomecânica da corrida, tá? Que é uma área que me interessa bastante. Então, quem quiser participar desse grupo de estudos, já temos 2 alunos da graduação, uma ex-aluna da UX formada em fisioterapia, e 2 alunos da medicina do esporte também, que estão no grupo de estudo. E eu tô gravando também todas as reuniões e botando no YouTube. Sei lá, tô gravando tudo e botando lá, gente. Tô compartilhando todos os conhecimentos aí que a gente está construindo. Tá bem legal, gente. Muito bem.
Gente, a gente vai falar hoje, a gente vai dividir aqui por trimestre de gestação, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro a gente tem que entender algumas coisas, tá? O que a gente tem que entender primeiro? Aquelas alterações que a gente falou do corpo da mulher, elas não acontecem de uma hora para outra, né? Óbvio. Elas vão acontecendo progressivamente conforme o bebê vai ficando maiorzinho dentro da barriga, tá? E aqui eu vou botar essa figura, né, que divide os trimestres, deixa bem claro, assim, as semanas também, porque tem muita gente que se confunde com a questão das semanas. Eu até hoje me confundo com a questão das semanas. Por que se faz essa confusão de chama de semana ou chama de mês, gente? Porque, na verdade, a gestação, ela não conta a partir da fecundação, tá? Ela conta a partir da última menstruação. Porque tem algumas questões que dizem respeito ao crescimento e à maturidade do óvulo, tá? Que estão relacionadas ao ciclo menstrual feminino e não necessariamente à fecundação. Então, os 9 meses não contam a partir da fecundação, né? Eles contam um pouquinho antes, tá? Por isso que se chama em semanas, assim. Então, por isso também que tem uma questão de variação, né? Enfim, aqui tá o bebezinho crescendo e os desvios posturais acontecendo. Essa figura aqui eu acho fenomenal, porque eles inclusive fizeram uma super hiperlordose aqui na menina, né? Não tiveram nem vergonha de fazer isso, esses desenhos aqui, que super estéticos, né? Fizeram essa transformação ali, e a gente vai botar isso então aqui também, para lembrar a questão de que esses desvios posturais eles vão acontecendo aos poucos. Por que é importante a gente lembrar que os desvios posturais eles são progressivos, né, gente? Porque a gente consegue evitá-los. Quem lembra lá do ciclo de evolução do desvio postural deve lembrar que o que acontece? Conforme a evolução aqui do, do desenvolvimento embrionário, conforme ele vai acontecendo, a gente consegue evitar o desenvolvimento do desvio postural, porque ele começa como um vício postural, né? Aqui no começo, a gente ainda não está tendo uma questão de efetivamente uma sobrecarga muito elevada, mas a gente tem um início de carga, e isso é o suficiente já para que comecem a ocorrer os desvios posturais lá para frente, certo, gente? Então, é importante a gente lembrar que a gente consegue evitar o desvio postural quando o desvio postural começa a se desenvolver, né? O vício postural ele o vício postural ele é contornável, né? A gente consegue regredir ele, a gente consegue acabar com ele, mas o desvio postural depois que está instalado já é mais difícil. Então, por isso que é interessante já começar com essa questão postural desde o começo, né? Então, colocando aqui a figurinha, tá? Só para lembrar vocês que isso vai acontecendo aos poucos e a gente tem que ir tomando esse cuidado, tá? Outro cuidado que nós temos que ter, gente, é o seguinte: a menina ela vai ganhar peso também aos poucos, tá? Então aqui esse gráfico a gente consegue ver aqui em 4 faixas. Deixa eu só pegar aqui a tesoura. Tesoura. Aqui. Assim, como que eu vou fazer isso? Assim.
Olha só, não é que deu certo. Aqui a gente consegue ver em 4 faixas o desenvolvimento do peso, né, da menina. Então, a gente consegue até prever quanto que é o peso em média que elas vão ganhar. Então, por exemplo, meninas com IMC abaixo de 19, entre 19 e 26, de 26 a 29, maior que 29, elas vão ter diferentes evoluções no peso corporal, né? Quanto mais magrinha é a menina, mais peso ela ganha e mais ela deve ganhar também, tá? Então, por exemplo, IMC até 19,8, ela deve ganhar de 12 a 18 quilos durante a gestação. Então, fica mais ou menos nesta faixa aqui, tá? IMC de 19 a 26 deve ganhar de 11 a 15 quilos. Então, cai um pouco, ó, vem no máximo 15 e daí começa aqui no 11, tá? De 26 a 29 quilos, de IMC de 26 a 29 quilogramas por metro quadrado, já com excesso de peso, né, elas devem ganhar menos peso, porque elas já têm aí uma carga energética suficiente, né? Então, de 7 a 11 quilos. Então, o máximo é aqui no 11 quilos e vem até o 7, que é mais ou menos aqui por baixo. E maior que 29, elas vão ganhar em torno de 7 quilos aqui, né? Então, já mais na parte de baixo aqui, que é a faixa D, né? Mas algumas ganham mais, enfim. Tá? Então, tem um ganho de peso que é recomendado, tá, gente? Isso aqui é uma coisa que tem que ter cuidado, que muitas meninas vão falar com vocês e vão dizer assim, eu não quero ganhar peso, né? Eu quero tentar manter o peso mais próximo possível do que eu estava antes. Gente, não é assim que funciona a gestação, tá? Eu já escutei isso várias vezes, e não de meninas, né? E não é assim que funciona a gestação, tá? Tem que ganhar peso, tá? Então, claro que existe um limite também, a gente não deve ganhar peso indiscriminadamente, né? Engordar de forma descontrolada, mas a gente tem que ganhar peso sim, tá? Então só cuidado. Essas imagens aqui da menina super magrinha, assim, super, né? Às vezes isso incomoda também, mas foi a melhor que eu encontrei ali, mostrando o tamanho da barriga aumentando aqui. Deixa eu ver aqui. Tá. Então, já temos aqui uma baita de uma referência sobre a evolução do corpo, tamanho fetal, evolução do peso por semana, né? Aqui estão as semanas da gestação. Uma coisa interessante é que durante o primeiro trimestre, ó, da semana 0 até a semana 13, 15 aqui, que vai bem ao encontro do primeiro trimestre, né? Ó, a semana 0, né? 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, ó. Primeiro trimestre, gente, não há ganho de peso expressivo, né? Que ainda está acontecendo a nidação. Então, não há ganho de peso expressivo, o feto ainda está começando a desenvolver o começo da fase embrionária, e depois que a gente entra numa fase exponencial aqui de ganho de peso, tá? Então, são 3 meses sem ganhar peso, porque é uma fase bastante delicada da gestação. E é isso que a gente vai começar a falar agora. Então, primeiro trimestre. Primeiro trimestre. Gente, se tiverem dúvidas assim, enquanto eu estou falando, por favor, me interrompam. Bom, trimestre. Comentei semana passada com vocês que eu ia pedir para vocês ligarem as webcams hoje, né? Mas fiquem tranquilos aí, eu sei que vocês estão tudo de pijama aí. E não vão querer aparecer. Segundo trimestre e terceiro trimestre. Gente, eu fazia isso aqui no quadro, cara. Eu tô tentando fazer o mais parecido possível que eu fazia na sala de aula, tá? Chega a ser engraçado. Gente, o que está acontecendo aqui no primeiro trimestre? Uma coisa que nós chamamos de fase de nidação. Quem sabe me dizer o que é a nidação, meninas? Ou meninos também, vamos ver se tem os meninos que estão por dentro dessa história também. O que é a fase de nidação? Quem aí É está a acordado? formação da placenta?
Quase, 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 quase. Porque isso também acontece simultaneamente à anidação, mas não é a formação da placenta. Chegou muito perto. Gente, o que que é que está acontecendo aqui na nidação? Não vale googlar, hein? Eu sei que um já estava no Google ali, eu enxergo as telas de vocês aqui, vocês não sabem. Que a UX, ela tem um vírus aqui que ela põe e eu enxergo a tela de todos vocês aqui. Não, mentira. E aí? Alguém chuta essa? Fase de tchan, 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 fixação embrionária. Gente, o que que o médico fala para a menina no primeiro trimestre sobre contar para todo mundo que está grávida? É isso que ele tem que fazer? Que a menina tem que fazer, assim? Primeiro trimestre, o médico diz assim: Ah, você está grávida, que legal, conta para todo mundo. É isso que acontece? Põe no Face, põe no Instagram, já diz que é dia Feliz Dia das Mães, né? Ah, hoje eu tive meu primeiro Dia das Mães, primeiro trimestre de gestação. Qual que é o problema aqui desse primeiro trimestre? A probabilidade de perda é grande. Perfeito. Gente, a chance de perder o neném aqui nessa fase é muito grande, tá? Os seres humanos não são bons progenitores, né? A gente não é bom em criar filhotes. E a gente perde muito filhote, né? Ah, por quê? Porque a nossa gestação ela é bastante delicada, né? Ela tem uma série de problemas aqui com relação ao nosso desenvolvimento. A gente só consegue desenvolver um bebê por vez, tá? Sim, existem casos de 2, 3 bebês, mas via de regra, partos multíparos, né? Partos com mais de um nenê são via cesárea, então não é uma coisa natural. Na natureza, aquela mãe iria falecer durante o parto se isso acontecesse na natureza, se não existisse a medicina, tá? Então, nós não somos bons fabricantes de filhotinhos, tá? Olhando assim sobre uma ótica de espécie. E nesse primeiro trimestre, inclusive, a nossa chance de não vingar essa gestação é muito grande, porque a anidação ela pode acontecer inadequadamente. Como assim, prof? Gente, vamos dar um zoom aqui, ó. Ai, que desfocado isso. Aqui está o canal vaginal que vai começar aqui no colo do útero, tá? E o que acontece? Vocês percebem que o embrião aqui, ele se fixou, vamos pegar mais cedo ali, já é feto, né? Aqui, ó, o comecinho do embrião, ele se fixou aqui na parede lateral do útero, né? Ele pode se prender em qualquer lugar aqui nessa parede lateral. O problema é que ele pode se prender inadequadamente ou ele pode se prender muito próximo ao colo do útero, aqui, a saidinha, tá? E aí se torna ou uma gestação de risco ou uma gestação não bem sucedida, tá? Porque a fixação, quando ela ocorre aqui, ela ocorre inadequadamente. Esse desenho tá horrível para mostrar a anatomia do útero, tá? Mas a gente vê que a parede de endométrio aqui, nessa região, ela é muito mais fina, muito menos vascularizada, né? A vascularização, ela tem que ser muito grande para que haja um crescimento de cordão umbilical adequado para irrigar o feto. Então, essa fase aqui, se essa fixação aqui e vascularização, porque a mulher ela tem que criar um canal vascular e um canal, inclusive, linfático, que vá até o bebê para alimentar o bebê aqui com o próprio sangue, né? Então, a gente tem que irrigar o neném aqui com o próprio suprimento energético da mulher. Então, isso é uma fase bastante complicada, altamente complexa e que tem muita chance de dar errado. Tá? Então, seres humanos não são bons progenitores. Inclusive, gente, eu não sei se eu comentei com vocês isso aula passada, mas vocês já repararam que o filhote de ser humano tem alguma coisa errada? Eu comentei isso com vocês, que o filhote de cachorrinho já sai andando, latindo, o filhote de vaquinha já consegue levantar,
No primeiro dia, o filhote de... Pega vários filhotinhos, todos já conseguem se mexer um pouquinho, sabe? Já conseguem caminhar, assim. O filhote de macaquinho, gente, ele consegue se segurar nas costas da mãe. O que o filhote de ser humano consegue fazer quando nasce? Chorar. Chorar. Consegue incomodar, né? Só isso. Por quê, gente? Porque o filhotinho de ser humano aqui, ele nasce muito prematuro, tá? Nós somos uma das espécies, se não a espécie que nasce mais prematura, né? Ou seja, a gente nasce e a gente não consegue caminhar, a gente não consegue se deslocar, a gente não consegue se alimentar sozinho, né? A nossa mãe tem que nos botar no peito dela para poder mamar, então a gente não consegue ir até o peito sozinho, né? Uma cachorrinha, o que ela faz? Ela deita lá e os filhotes que venham, sabe? O bebezinho de ser humano, ele não consegue fazer isso. Então, por quê? Porque ele nasce altamente prematuro. Em comparação às outras espécies, tá? Para a gente, não é para o nosso normal, isso não é prematuro, mas comparar as outras espécies, gente, é extremamente prematuro. Por que o nosso bebezinho nasce tão prematuro? O que tem de errado nesse nenenzinho que ele é tão prematuro assim? Por que ele tem que nascer tão antes da hora? Por que ele não espera um pouquinho, impaciente? Por que tem que nascer tão cedo? Por que a gente não fica, em vez de 9 meses, fica 12 meses na barriga da mãe? Porque pode começar a trazer problemas para a mãe. A gente já vê que no último trimestre de gestação, a coluna tá lá a lombar tá lá na frente, tal, causa um monte de dores, e se ficar mais tempo ali, causa mais risco para a mãe. Primeiro elemento é isso, né? Sim, isso começa a ser perigoso para a mãe do ponto de vista da sobrecarga que esse nenenzão aqui está trazendo. Mas um grande problema, assim, desse nenezão grande aqui é que, olha só, gente, metade do bebê é a cabeça, né? Claro que não chega a ser tudo isso, né? Uns 20% do peso corporal do bebê, gente, é do crânio. É um cabeção. Gente, proporcionalmente, o nosso filhote tem a cabeça imensa em comparação ao resto do corpo. É tão grande a cabeça do nenê que ele não consegue segurar ela sozinho quando nasce. Tá? E se a mãe esperasse um pouco mais para o nenê nascer, o que vai acontecer? Ele não vai conseguir sair. Né? Que são aqueles bebês pós-termo, né? Que passou das 40 semanas, já está na 41, 42, 43 lá, não nasce, tem que ir para cesárea, não tem o que fazer, porque ele não vai conseguir sair, né? Ele já está há muito tempo lá dentro. Então, gente, como a gente teve esse caminho evolutivo em que o nosso cérebro foi se desenvolvendo muito, né? A nossa espécie, a seleção natural foi acontecendo entre os com maior cérebro. O que acontece? Isso causou um problemão na hora do parto. Primeiro problema é que não cabe mais filhotes, então a gente tem que cuidar muito de cada filhote. E o segundo passo é que esses filhotes têm que nascer prematuros para que haja o desenvolvimento adequado depois, né? Senão ele não consegue nem nascer. Bom, então esse é o primeiro passo. Fase de nidação aqui é o primeiro elemento que a gente tem que destacar. A segunda coisa, gente, que a gente tem que lembrar aqui é o quê? Um cuidado que tem que ir durante toda a gestação, não é só durante o primeiro trimestre. Esse cuidado aqui, gente, ele tem que ocorrer durante toda a gestação, tá? Eu acho bem legal esse tema, gente, porque, não sei, eu acho ele bem aplicado, assim, não sei, eu acho tudo aplicado, só que alguns eu acho mais. Enfim, gente, vamos fazer uma brincadeira que é o seguinte, olha só. Imaginem que vocês são Deus. Agora eu sou Deus. Eu mando na parada toda aqui. O que acontece? O nosso corpo, ele foi desenvolvido para sobreviver na savana.
Esse corpo aqui que vocês conhecem não foi feito para ir no shopping center, tá? É um corpo super robusto, super cheio de habilidades, que não foi feito para ficar jogando videogame indo no shopping, tá? Ele foi feito para quê? Para a gente achar comida na savana e sobreviver o maior tempo possível a partir de pequenos núcleos sociais, nômades, né? Que são aí de história de 100 mil anos de evolução do Homo sapiens, né? E antes dele o Homo erectus. Então, o que acontece? O nosso corpo, ele tem mecanismos naturais de defesa, tá? Então, o que acontece? Essa loirinha aqui, magrinha, ó, o que acontece? Ela não era assim, né? Lógico, isso foi uma alteração quando a gente começou a subir para o norte, né? Começou a ir para a Europa, a melanina não foi mais necessária, mas o corpo permaneceu o mesmo. Na verdade, ela estava lá no meio da África. E pensa que, hora menos hora, podia aparecer um leão correndo atrás dela, né? Só que o que acontece? Ela está grávida, independente do mês que ela esteja. Por isso que eu fiz uma faixa contínua aqui. Ela está grávida. Gente, o que acontece? Ela vai ter que fugir do leão. O leão vai começar a correr atrás dela e ela vai começar a correr e meter o pé. E vai, e vai, e vai, e vai. Só que ela começa a ficar cansada. Ela começa a ficar cansada. Por quê? Porque ela tá dividindo a energia dela aqui com um parasitinha, né? Esse cara aqui tá sugando a energia dela lá de dentro da barriga. Ai, só que feio chamar isso. Não, brincadeira, né? Mas ele tá sugando a energia dela aqui, porque ele tá se desenvolvendo a partir da energia da mãe. O que acontece? Agora vocês são Deus, tá? Lembre-se disso. Vocês têm que dividir a energia entre o feto e a mãe. Só que a mãe começou a ficar cansada e ela está fugindo do leão. O que vocês fazem? Vocês tiram a energia do feto e dão para a mãe? Ou vocês tentam manter a energia com o feto? O que vocês fariam? Tiram o aporte de oxigênio para o feto, faz ele entrar em hipóxia, arrisca a vida do bebê? Ou vocês iam manter como tá a coisa e dar energia mais para o bebê mesmo, manter a energia com o nenezão? Tu ia dar energia pra mãe, Tchelle? Mas aí o nenê pode morrer, cara. Se eu der energia pro nenê, o leão vai pegar e aí vai morrer os dois. E aí vai morrer os dois, né? Exatamente. Ó, o David também daria energia pra mãe, ó. Gente, tá perfeito, tá? Evolutivamente, em situações de risco, o oxigênio que está sendo direcionado para a vascularização do feto vai ser direcionado todo para a mãe. E o nenê vai entrar em hipóxia. É fato, isso é fato. O neném vai entrar em hipóxia e ele pode ter um prejuízo sério no desenvolvimento, tá? Inclusive se a mãe não perder, né? Porque a gente sabe que é possível que a mãe perca o bebê depois, em situações muito estressantes, né? Vocês já devem ter ouvido falar isso, que, por exemplo, uma mãe que passa por um evento traumático, que passa por um acidente, né? Algumas, inclusive, perdem o bebê. Por que isso acontece, gente? Porque houve um redirecionamento de energia, o corpo entendeu que é uma situação de emergência, azar pro neném. A mãe pode ter outros filhos. Gente, lembre-se que vocês são a natureza aqui, né? A mãe natureza, Deus, como vocês quiserem ver. Eu vejo isso, é evolução. Se a mãe direcionasse a energia para o feto, vamos manter o neném vivo, o que vai acontecer? O leão vai vir, vai pegar os dois. Né? Os dois vão virar comida de leão. Agora, bom, vou tirar a energia do bebê, vou me salvar, subir na árvore, né? Se o leão não sobe em árvore, eu não sei agora, acho que se for uma árvore bem alta não sobe. Vou subir numa árvore e vou me esconder aqui do leão até chegar meus amigos para me salvar. O que acontece? Eu tenho chance de ter outro neném. Tá? Então, gente, o direcionamento energético, a prioridade dele sempre será a mãe. Tá? Então, direcionamento energético. Vou só diminuir aqui.
coisa aqui que está acontecendo aqui. Então, direcionamento energético sempre terá como prioridade a mãe. O que isso significa, gente? Tem leão para fugir hoje aí em Caxias? Não tem, né? Não tem mais leão para a gente fugir. Então, o que isso vai afetar, gente, na nossa parte aqui do exercício? O que vocês acham que vai influenciar o fato da mãe sempre ter essa preferência da energia para ela e não para o bebê? Vocês acham que muda alguma coisa, que é algum cuidado que a gente tem que tomar com relação à prática de exercícios? Intensidade. Perfeito. Alta. Gente, a gente não pode entrar em exaustão nunca, 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 nunca com a mãezinha gestante, tá? Com a nossa aluna gestante. Por quê? Porque durante o exercício a gente pode estar simulando artificialmente uma situação de necessidade energética, tá? Então, o que acontece? Se a mãe entrar em exaustão, a gente vai ter um redirecionamento de aporte sanguíneo. E aí o bebê pode ficar sem oxigênio. E aí a gente está expondo esse bebê a risco. Então, nunca praticar exercício até a exaustão. Nunca, 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 nunca. Gente, eu não sei se tem alguém copiando isso no caderno. Destaquem o nunca aqui com verde limão lilás brilhoso fluorescente, tá? Aquela coisa, repetição máxima, treinar até cansar. Parou isso aí. Não interessa se ela é fisicamente ativa ou sedentária, tá? Não interessa. Aqui, gente, a gente não deve mais fazer esse tipo de exercício, tá? O que isso significa? Que se é uma mãe que é fisicamente ativa, a gente tem que diminuir todas as intensidades. Todas, 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 todas. Todas as intensidades têm que ser reduzidas. E se for uma gestante sedentária, reparem que agora a gente está entrando numa diferenciação de se ela é sedentária ou se ela é fisicamente ativa, tá? Então, esse primeiro aspecto aqui a gente tem que prestar atenção, tá? Porque faz diferença, tá? Faz muita diferença se ela é sedentária ou se ela é fisicamente ativa. Então, o que acontece? Se ela é sedentária, opta-se sempre por exercícios com peso corporal e intensidade moderada a baixa. Tá? Então, assim, exercícios muito leves, mas que nunca vão até a exaustão, tá? Gente, como é que a gente faz para identificar a fadiga? Vocês lembram disso lá em Fundamentos do Treinamento? Como é que a gente identifica a fadiga quando alguém está fazendo um exercício? Lá de treinamento 1? Esse é o treinamento 2. Com fatores quantitativos e qualitativos? Perfeito, eu tenho indicadores quantitativos e qualitativos. Aí, David, boa! É isso aí, mano. Que acontece? Se eu começo a ver que eu começo a perder qualidade de movimento ou
o meu percentual de acertos, a quantidade de acertos, né, a velocidade que eu faço, a qualidade do movimento que eu faço está diminuindo, significa que a pessoa está entrando em fadiga. Quando a gente fala de treinamento, é isso que a gente quer. Quando a gente fala de gestação, a gente não está buscando isso, né? Por que a gente não está buscando isso? Porque, galera, durante a gestação não é o momento de querer ter adaptações, né? Eu não quero... agora que tô grávida, decidi virar atleta. Mano, tem alguma coisa estranha aí, sabe? Então, a gente tenta evitar essa situação de fadiga, perceptível, tá? Então, na sedentária, e é normal, a gente tem meninas que buscam exercício físico porque começaram a se preocupar com a saúde e depois ficaram grávidas, tá? Nunca se preocuparam com a saúde, não tenho tempo, né? Aquela história, tempo a gente faz aparecer na nossa agenda. É incrível, quanto menos coisa eu tenho para fazer, menos tempo eu tenho, gente. O que acontece? Tempo a gente faz, a gente tem que dedicar um pedaço da agenda pra gente. Então, quando ela ficou grávida, ela, preciso me cuidar, porque agora eu sou responsável por outra vida. E aí ela vem buscar vocês para a prática de exercícios. Isso acontece bastante. Tá ótimo, pelo menos ela buscou, né, iniciar agora essa questão de buscar uma vida ativa. Só que a gente vai recomendar sempre exercícios com peso corporal em intensidade moderada baixa, tá? Inclusive exercícios cardiovasculares nós vamos fazer também, só que vai ficar aqui dentro das caminhadas, né? Dentro de exercícios leves, exercícios bastante controlados que a gente vai ver também ali qual é a intensidade. E as fisicamente ativas, gente, se vocês tiverem uma atleta, vocês devem ter visto na TV aquela fisiculturista e tal, que estava grávida com a barriga super musculosa. O que a gente vai fazer aqui com uma menina que é ativa? Pô, eu treino já, sou super ativa e tal, tenho altas cargas. O que eu vou fazer com ela aqui, gente? Vou ir só para peso corporal com ela também? O que vocês fariam com essa menina? Mantém tudo igual? Vamos tentar se adaptar? Mantém lá o kettlebell de 30 quilos que ela treinava? Eu acho que teria que reduzir, por exemplo, 70% do peso, 70% de tudo, sabe? Porque Nossa, a área consegue sustentar o peso do próprio corpo, uma fisicamente ativa consegue suportar 30%. Isso aí, não, tá ótimo. Tu acertou o valor, só que pro outro lado. Não precisa ser 70% de redução, tá? A gente vai reduzir todas as cargas, redução de carga, de intensidade e volume, em 30 a 40%. Então, sim, a gente reduz a carga para 70% do que ela costumava treinar. Então, se ela treinava lá com 100 quilos, eu vou fazer com conta de 100 porque é o que eu sei fazer, tá? De 100 quilos, ela vai treinar agora com 70. Se ela fazia 10 repetições do exercício de 100 quilos, ela vai fazer agora 7 repetições, tá? Então, a gente tem que reduzir de 30% a 40% todas as cargas. Então, ela vai treinar com 70% das cargas que ela fazia antes. Perfeito. Acertou a carga, inclusive, só que pro outro lado ali, muito bom. Então, aqui, ó, as fisicamente ativas, a gente vai manter a prática da modalidade que ela praticava, inclusive se é futebol, certo? Certo, prof? É isso aí, a gente vai falar sobre isso. Mas a gente vai reduzir tudo, toda a carga e todo o volume, né? Então, a intensidade e volume tem que ser reduzidos. E isso vai acontecer durante todo o trimestre, durante toda a gestação, certo? Por isso que eu botei assim, cruzando os 3 trimestres, certo? Renan, olha, o ideal aí é assim, ó, tu quer dizer assim, se ela é fisicamente ativa
e ela mudou de modalidade, é isso que tu quis dizer? Ótimo. Então, assim, ó, tem que ver algumas coisas. Primeiro, era uma modalidade em que ela tinha uma preparação física parecida com a modalidade que tu faz, né? Que ela veio te buscar. Então, ela jogava basquete, né? E atleta lá. E ela veio me procurar aqui no treinamento funcional. No basquete tinha parte de preparação física? Não. Bom, então a gente vai aos poucos conhecendo o corpo da mulher como se ela fosse sedentária, tá? Porque é uma prática completamente nova. A gente não sabe o quanto ela tá adaptada com esse tipo de movimento, com esse tipo de modalidade que tu tá oferecendo para ela, tá? Então a gente vai considerar ela sedentária. E, assim, e a gente vai evoluindo e conhecendo ela sempre com essa questão de cuidado da fadiga e exaustão, tá? Agora, se ela é fisicamente ativa, ela fazia lá o basquetebol dela, e ela te buscou no treinamento funcional, mas ela disse, não, mas lá na quadra lá a gente fazia um monte de treinamento funcional, esse exercício aqui eu já conheço tudo. Aí tu vai ver, opa, então tá, legal, pô, que bom, então quer dizer que ela já é fisicamente ativa, ela tem experiência motora naquela modalidade que tu tá propondo para ela, tá? Boa pergunta, Renan. Isso aí eu nunca tinha pensado, que pode acontecer mesmo, né? Então, aí tu vai considerar ela fisicamente ativa e tu vai reduzir as cargas e volumes que ela costumava realizar e aqueles exercícios que ela nunca fez, tu não vai usar sobrecarga, tu vai usar escola postural pura, tu vai usar só peso corporal, que é o que a gente mencionou na semana passada, tá? Respondi a tua pergunta? Maravilha. Então, tem que conhecer um pouquinho a menina, né? Bom, aqui é a primeira coisa que a gente tem que cuidar, né? Outra coisa que a gente tem que evitar, gente, durante todos os trimestres, e eu falei ali do futebol, do basquetebol, né? De exemplo, é a questão que é a seguinte. É legal uma menina gestante estar lá dentro da quadra do handball tomando cacetada das outras meninas? Parece ser uma boa ideia, né? Mas ela pode continuar jogando handball? O que vocês acham? Eu conheci uma menina que lutava jiu-jitsu, engravidou e continuou lutando jiu-jitsu, com algumas adaptações. O que vocês acham? Eu acho que, de repente, ela poderia continuar treinando, mas jogando não, porque ela correria riscos, né? De se bater, de levar uma bolada. E aí, Perfeito. né? Isso aí, muito bom, Marcelo. O que acontece? Ela pode continuar na modalidade, vai fazer treinos individuais, a gente vai remover todos os componentes de treinamento que tenham um risco de choque, né? Então, tomar bolada, tomar chute, tomar soco, ou risco de queda, né? Porque ela não pode cair também, né? Porque, enfim, se ela cair aqui por cima da barriga, pode se machucar, pode machucar o bebê. Então, a gente vai remover da sessão. Gente, ela pode manter a prática de exercício que ela estava fazendo, tá? O que a gente tem que fazer é remoção. Então, se praticante de modalidade prévia, né? O que a gente vai fazer? Remoção de todos os elementos de contato e de riscos de quedas, tá? Então, tudo que ela possa ter contato corpo a corpo, contato com bola, né? Ela pode arremessar a bola, tentar lance livre, sabe? Fazer algumas coisas assim, só que ela não pode estar recebendo muita bola
porque em algum momento isso pode expor ela a risco. E foi o que a menina do jiu-jitsu fez. Ela parou de fazer sparring, parou de fazer queda, mas toda a preparação física do jiu-jitsu ela continuou fazendo. E a gente sabe que o jiu-jitsu, os caras pegam pesado nessa parte de preparação física. Inclusive, tem muito exercício nas lutas que é super parecido com a escola postural, né? Tudo com peso corporal, né? A gente entra num tatame de luta, não tem ali peso, raramente tem, né? Equipamentos. A galera faz tudo com peso corporal, faz muita preparação física com implemento leve, bastão, bola e tal. Então, isso é muito interessante que ela pôde manter, só que, claro, ó, tu vai ficar separadinha, né? Não vai te misturar com os outros, não vai fazer queda, né? Que é uma coisa que tem muito no jiu-jitsu, deles ficarem se jogando no chão, feito uns malucos, né? Então, a gente tira esse componente, tá? Então, ela pode fazer isso, mas com alguns cuidados, tá? E isso, gente, vai acontecer durante toda a gestação. Primeiro, segundo e terceiro trimestre, tá? O que acontece? Eu já ouvi história, tá, gente? De menina que, por exemplo, era praticante de tiro de laço. Você sabe o que é tiro de laço? Hein, seus gaúchos? Você sabe o que é isso? Já ouviram falar dessa modalidade? Tiro de laço? Sim, Jerry? Não é quando tu fica em cima de um cavalo e tem que laçar um boi, alguma coisa assim? Perfeito, isso aí. Tiro de laço é isso, cara. Então, vocês acham que isso é uma boa modalidade para gestante continuar praticando? Não é, porque ela pode cair. Perfeito, tá? Então, assim, galera, existem modalidades que não dá para continuar praticando. Tiro de laço é um exemplo, tá? Por que eu trago esse exemplo, gente? Porque há alguns anos atrás eu estava dando exatamente essa mesma aula e uma aluna disse assim, professor, a minha irmã praticava tiro de laço e ela continuou fazendo durante toda a gestação. Ai, meu Deus. Eu disse assim, mas guria, e o risco? Mas ela continuou fazendo e não deu nada. O filho nasceu perfeito, tá forte, hoje deu. Gente, olha só, a gente tá falando, essa pode, né? A gente tá falando aqui de só vaca parada. Mas em cima do cavalo não, né, Jair? Imagina, cara, ela laça ali, se desequilibra de cima do cavalo. Tá certo que as meninas têm, ó, enfim, ótima condução do cavalo, né? Enfim, eu também adoro andar a cavalo, mas assim, cara, a gente tá falando de riscos. Pode não acontecer nada? Pode. Mas, cara, é um dia que acontece alguma coisa, é uma tragédia na vida da pessoa, sabe? Então, a gente tem que ter esse cuidado, assim, da questão dos riscos, certo? Não é um esporte de impacto, ninguém tá batendo em mim. Mano, não é essa a questão, sabe? Não é ideal. Então, ela disse que ela praticou tiro de laço até os 8 meses. Gente, pensa ela com aquele barrigão em cima do cavalo e o laço assim, ó. Né? Meu Deus do céu, eu pensei assim, eu tive, vocês sabem, né, gente, que eu não me controlo nessas horas e eu dou risada, né? Eu comecei a rir no meio da aula e disse assim, meu Deus, pessoa maluca. Vaca parada não é em cima do cavalo, é no chão laçando uma vaca e um cavalete. Aí pode ser, né? Mas ela falou para mim, ela continuou cavalgando até os 8 meses. Tá? Ela falou com todas as letras para mim. Com certeza, assim pode, né? Fazer um treino mais, uma coisa mais ao alvo, né? Com certeza é mais seguro, pode continuar praticando. Mas ela continuou andando a cavalo até fucking 8 meses, né? Eu fiquei perplexo. Ai, ai. Mas vamos lá. Então, gente, então tem alguns esportes que não podem ser praticados. Então, eu vou até colocar aqui, gente, os esportes que a gente não pode praticar, tá? Então, vamos colocar aqui, ó.
Modalidades contraindicadas, tá? Que daí não adianta, não tem o que fazer, tem que parar de fazer mesmo, ou vai fazer como o Jerry falou, né? Uma coisa que não é bem a modalidade, ali é uma preparação para ela, que é o vaca parada, né? Esse é um exemplo, ó, laçando no chão. Então, tiro de laço, essa vai ser a primeira. Gente, eu nunca imaginei que eu colocaria isso numa aula, tá? Depois daquela aula que eu tive a aluna falando, tá? Isso tem que adaptar os Gaudério aqui. Fala, Acho que é Marcelo. digno de questão de prova, hein? É questão de prova essa, né? É verdade. Porque essa aqui foi muito inesperada, cara. Ela disse assim, professor, e tiro de laço? Deu assim, tá falando sério? Sim, e tal. Daí falou, a irmã dela praticava tiro de laço. Mas tudo bem. Coisas que acontecem. Tiro de laço é um exemplo. Que mais que é uma modalidade contraindicada, gente? Mergulho. Mergulho profissional, né? Aquele que eles chamam de scuba diving, que é em profundezas maiores que 5 metros e tal. Mergulhos são completamente contraindicados para gestantes, tá? Qualquer tipo de modalidade a cavalo, gente, cara, não é indicado, tá? Não são indicados. Aguenta ficar esses 9 meses sem andar a cavalo. Eu sei que é difícil, né? Mas tenta. Né? Pelo menos para se proteger, a questão do risco, Professor, né? Fala, Sueli. a questão de andar a cavalo é pelo risco de queda ou pelo impacto, tipo, como se fosse salto? Perfeita a tua dúvida. Guarda ela um segundinho que eu vou te responder assim, ó. Principalmente por causa do risco de quedas, tá? Principalmente por causa do risco de quedas. Mas tem a questão do impacto que a gente vai trazer aqui no primeiro trimestre, tá? Tá. Claro que assim, ó. Se é uma menina muito experiente na questão aqui do cavalgar, né? Assim, a gente dá para abrir exceções? Até dá, mas assim, eu prefiro assim, né? Cara, se pode dar merda, por quê, né? Fazer. A gente aguenta ficar 9 meses sem. Então, tenta evitar. Mergulhos. Aqui também vocês vão achar engraçado, mas aí em Caxias do Sul é o polo do Brasil nessa modalidade, escalada. Tá? Escalada não é uma modalidade recomendada para gestantes, tanto por causa da altitude quanto por causa das quedas. Então, se ela faz escalada em altitude, ou se ela faz escalada indoor, e aí em Caxias é cheio de academia de escalada indoor, né? Eu acho o máximo isso, que é uma modalidade que vingou super bem em Caxias do Sul. Eu praticava escalada quando eu passava mais dias da semana aí em Caxias, e achava o máximo, assim, eu acho que é uma modalidade super completa, mas ela não é indicada para gestantes, né? Os mergulhos, tu não cai, tu não te bate em nada, né? Parece ser super seguro, mas nós temos aqui a pressão hidrostática e a embriaguez das profundezas, né? É a formação de bolhas de nitrogênio no sangue, tá? Quem não conhece embriaguez das profundezas, gente, olha a minha aula de Fisiologia 1 sobre sistema respiratório no YouTube. Lá eu explico direitinho o que é embriaguez das profundezas, como ela acontece, tá? São formações de bolhas de nitrogênio dentro do nosso sangue que reagem com o sistema nervoso central e tu fica literalmente embriagado, tu fica bêbado debaixo d'água. Isso é bastante arriscado, né? A gente não pode ter questões que podem alterar o sistema nervoso central numa gestante, tanto que a bebida alcoólica é 100% contraindicada. Então, modalidades a cavalo, né, como tiro de laço, pelo risco de quedas,
mergulhos pela pressão hidrostática, escalada por causa da altitude das quedas. Deixa eu ver se eu esqueci alguma. Piriri. Treinamento. Corpo a corpo, quedas. Acho que é isso aqui, tá? São essas aqui que são as modalidades, assim, principalmente. Alguns médicos dizem, inclusive, para parar de andar de bicicleta. Eu não sou tão dramático assim com a questão da bicicleta, tá? Daí essa aluna me xingou, porque ela disse, professor, mas para quem sabe andar a cavalo, a chance de cair do cavalo é a mesma chance de cair da bicicleta. Pois é, mas uma queda de bicicleta não dá para comparar com uma queda de cavalo, que é a 2 metros de altura, né? Então, para a bike eu não sou tão drástico quanto alguns médicos são. E isso não é consenso, tá? A bike ser proibida para gestantes. Então eu gosto de manter porque é um exercício cardiovascular super legal, né? Super completo. Ainda mais se a menina é atleta nessa área de ciclismo. Vamos deixar ela continuar a modalidade, desde que reduzido em 40% o volume e intensidade. Né? Acho que aqui... em local seguro, né? Não vai fazer tanto... Pegar ali a BR em direção a Galópolis, fazer lomba, fazer serra, né? Vamos andar num lugar mais retinho, mais seguro, assim, que é melhor. Bom, aí a Su me perguntou, prof, mas essa história aí do cavalo é por causa da queda ou por causa do impacto? Ótima pergunta, Su. O que acontece? Eu falei para vocês aqui da questão da fase de nidação, que é no primeiro trimestre, né? Gente, durante essa fase que está acontecendo a fixação embrionária, a chance de perda do bebê é muito grande e, por isso, tem que haver remoção de todos os exercícios de impacto. Tá? Não se deve fazer exercícios de impacto nos primeiros 3 meses. E aqui inclui o cavalo. E aqui inclui a corrida. E aqui inclui saltos no vôlei, saltos no basquete. E aqui inclui saltos no caixote lá do CrossFit. Aqui, sabe? Tudo que tiver impacto nesses primeiros 3 meses, a gente remove. Prof, mas eu conheci a fulana que... Gente, é questão de probabilidade, exposição a risco, tá? Então, Su, no primeiro trimestre, além de ser contraindicado por causa das quedas, é contraindicado também por causa do impacto em cima do cavalo, porque chacoalha muito. E a gente sabe que o simples fato de chacoalhar o corpo mesmo pode facilitar o desprendimento embrionário do endométrio durante o primeiro trimestre, essa fase de nidação, tá? Então, durante o primeiro trimestre é duplamente contraindicado andar a cavalo, mesmo que algumas meninas o façam, tá? Então, isso é uma coisa que acontece. Então, vou botar as meninas mais para baixo aqui. Vou botar esse aqui. Aqui, ó. Ok. Bom. Eita, já me perdi todo aqui. Deixa eu só abrir de novo a figura que eu estava olhando aqui. Falei da nidação, falei dos exercícios de impacto. Gente do céu, esqueci de uma coisa muito importante. Caraca, isso era a primeira coisa que eu devia ter falado. Gente, antes de uma gestante começar qualquer modalidade, qualquer uma, tá? A gente tem que ter um aviso prévio aqui para fazer exercício. Quem é que vai dizer se a gestante pode fazer exercício ou não? Não qual exercício. Isso é vocês que têm que saber a partir da nossa aula aqui, tá? Mas quem é que vai dizer se ela está apta a fazer exercício ou não? O médico. O médico dela. Perfeito, gente. Então, assim, ó, tem que haver liberação médica. Vocês devem exigir um atestado de permissão
para a prática de exercícios, tá? Por quê? Porque a gente sabe que existem as gestações de risco. Quais são as gestações de risco? As principais, tá? A má fixação embrionária, tá? Que daí ela tem que ficar em repouso absoluto durante os 9 meses de gestação, quase. E alguns outros casos, por exemplo, hipertensão descompensada, tá? Que é a pré-eclâmpsia grave, em que a gestante não pode fazer exercício. Mas prof, o exercício ajuda a controlar a pressão arterial? Ajuda, mas o exercício também aumenta a pressão arterial durante a prática. Depois do exercício baixa, né? Mas a gente não vai expor ela a uma pressão ainda mais alta, uma pressão arterial ainda mais alta, tá? Então, a primeira coisa, a gente, assim, pisou na academia, cara, pede autorização médica, ó, primeira coisa, tu vai fazer o teu pré-natal, tu vai pedir pro teu médico escrever uma carta de autorização, né, uma carta de permissão aqui, né, um atestado médico, de permissão à prática de exercícios físicos, né? Então, encontra-se apto, aquela historinha lá, os médicos já sabem, né? Então, autorização médica à prática de exercícios físicos. Certo? Isso aqui é o primeiro passo, é bem importante, tá, gente? Porque isso aqui também nos protege, assim, legalmente, né? Contra situações de gestação de risco. Então a gente tem que ter muito cuidado nessa parte aqui. Porque pode acontecer dela estar numa gestação de risco, né? E aí ela realmente não vai poder fazer exercício. É uma pena, né? Uma amiga minha aqui de Porto, ela, nas 2 gestações dela, ela teve nidação. Eu não me lembro o nome agora, mas é quando aqui o cordão umbilical se fixa muito próximo ao colo do útero, aqui a saída do útero, né? E a chance de perda do bebê é muito grande. E ela teve que passar aqui quase os 9 meses parada em casa, né? Foi um saco, né? Porque, imagina, ficar de quarentena já é um saco. Agora, imagina ficar de quarentena deitado numa cama, com as pernas para cima, pelo menos metade do tempo. É ainda mais um inferno, né? Parece que tu tá de castigo ali, sei lá. Então, é bem ruim, eu sei, mas acontece, né? Essas coisas fazem parte aí da nossa espécie, que é uma espécie péssima para ter filhotes, né? Nós não somos bons produtores de filhotinhos, né? Nossa cabeça cresceu tanto que começou a acontecer um monte de problema, certo? Aqui, ok. Deixa eu ver agora. Agora a gente vai para o segundo trimestre. Gente, segundo trimestre é uma maravilha, tá? Por quê? Porque não tem observações específicas para o segundo trimestre. O que vai começar a acontecer é que ela vai começar a ganhar peso. Ó, vai começar a ganhar peso. Então aqui, dependendo de quanto ela pesava antes, ela já pode ter ganhado de 2 a 7 quilos, né? Então ela vai começar a ganhar peso. E o que acontece, gente? O útero está logo acima de um outro órgão no corpo da menina. Quem sabe me dizer qual é o órgão que começa a ser comprimido pelo útero? Conforme ele vai crescendo aqui. A bexiga. Perfeito! A bexiga. Gente, e aí começam os problemas de fazer xixi. Porque esse desgraçado, esse neném aqui, vai começar a apertar a bexiga da mãe e vai começar a dar uma vontade desgraçada de fazer xixi o tempo todo. Tá? Porque ele vai se mexer. Imagina, ele tá lá dentro. Se às vezes batem na nossa barriga e a gente já fica com vontade de fazer xixi só de alguém, né, esbarrar na gente, sei lá. Imagina alguém lá dentro pisando em cima da bexiga, né? Literalmente, né? Porque, inclusive, nos primeiros meses de gestação ele tá de cabeça para cima.
né? Então, ele está literalmente pisando na bexiga da mãe. Então, o que começa a acontecer aqui, gente? A gente começa a ter dificuldades de controle urinário, tá? A gente começa a ter aqui dificuldade de continência, né? Então, aqui vai começar isso. Então, deixa eu só pegar esse quadradinho aqui. Tá? Eles vão começar aqui quando a mãe começar a ganhar peso, certo? Então, o que acontece? Quem sabe me dizer qual é a musculatura que nos ajuda no controle da continência urinária e fecal? Uma região muscular que fica lá embaixo no nosso corpo e que é importante pelo controle de continências e incontinências, né? Os esfíncteres, né? Que é especificamente esfíncter urinário, esfíncter do reto, né? Mas a gente chama isso de uma região. O Pilates fala muito dessa região, que é o... Região pélvica? Região pélvica, muito bom. O assoalho pélvico, né? Especificamente, a gente chama essa região de região perineal, né? A gente chama de a região perineal, que é aprender a fechar os esfíncteres e relaxar. Então, contrai e relaxa os furinhos. Fecha o furinho número 1, fecha o furinho número 2. É assim mesmo, vocês devem estar tudo dando risada aí agora, né? Gente, o controle... o controle perineal aqui começa a virar um aspecto relevante, tá? Por quê? Porque as meninas que têm baixo controle perineal podem começar a ter problema de escape, então pode começar a vazar um pouquinho de xixi. Sim, por quê? Porque alguém do nada vai pisar em cima da tua bexiga e tu tava meio apertado para fazer xixi, e mano, é que nem apertar um balão furado, vai apertar, vai sair, né? Não tem o que fazer. Esse aqui decidiu se espreguiçar lá dentro, vai apertar a bexiga e vai ter escape de urina, tá? Então, é totalmente normal, isso realmente acontece. E aí, o que acontece? A gente tem que trazer esse elemento para a nossa prática de exercícios. E o que eu costumo recomendar? Não espera o segundo trimestre para trazer os exercícios perineais, tá? Aqui, inclusive, eu faço uma aula prática com vocês, gente, que é muito engraçada, é bem divertida. A pena que não vai dar para fazer. Que é o quê? Treinamento de musculatura perineal. Então, começa já no primeiro trimestre. O que é treinar a musculatura perineal, gente? Contrai e relaxa os furinhos, né? Que é o furinho do xixi e o furinho do cocô. O que acontece? A gente tem que ganhar força nessa musculatura. Então, Su, é quase o pompoarismo, tá? Só que o pompoarismo tem relação com a musculatura vaginal, né? Aqui a gente vai falar mais da questão dos uréteres e do elevador do ânus, né? Que é o esfíncter da uretra e a musculatura elevadora do ânus. E tem muito a ver com essa parte aqui também do pompoarismo, porque no pompoarismo eles também treinam isso. Tá? Mas é que o pompoarismo vai além, né? Ele aí vai numa questão toda de controle de musculatura vaginal e tem muita relação com prazer sexual também. Não que isso não tenha, gente. A musculatura perineal... isso é interessante.
Por que na saúde do homem e da mulher é importante ter força e controle da musculatura perineal? Vocês sabem? Quando se fala de saúde sexual, gente, por que que musculatura perineal, saber abrir e fechar os furinhos? Vocês estão dando risada agora, né? Tenho certeza. Vocês ficam dando só risada de mim quando eu falo disso na aula. Por que que aprender a contrair e relaxar os nossos esfíncteres é importante para a saúde sexual masculina e feminina? Da masculina eu não sei muito, da feminina eu sei um pouco. Eu sei que o clitóris ele não é tão pequeno quanto parece, ele é bem grande, e com o contraição lá, mas do assoalho pélvico, esses canais sensitivos, eles ficam mais sensíveis ainda para o prazer sexual. Perfeito, muito bom, Karine, manjando de saúde sexual feminina, hein? Muito bom. Olha só, o que acontece? Na mulher tem relação total com o prazer sexual, tá? Controle perineal, força perineal tem relação direta com a vascularização clitoriana. Cara, tá perfeito, assim, eu não podia falar melhor. E tem muita relação com o prazer feminino durante a relação sexual. E no homem, alguém falou ali, tem relação com a ejaculação, não é diretamente relação com a ejaculação. Tem relação com a ereção, né? Então, vocês já devem ter ouvido falar da pipa do vovô não sobe mais por falta de força no períneo, né? Por que a pipa do vovô não sobe mais? Por falta de força no períneo, tá? Então, o que acontece, gente? Tem relação direta também com a saúde sexual, né? Com a impotência, no caso do homem, e com o prazer sexual, no caso da mulher. Então, são músculos super importantes aí, de forma global, na saúde do homem e da mulher. E no caso da mulher, treinamento da musculatura perineal, contrair e relaxar os furinhos, esfíncter da uretra e elevador do ânus, para a prevenção de incontinências. E aí, gente, aqui a gente tem várias formas de treinar, tá? É bem engraçado quando a gente treina isso juntos. Eu faço uma aula prática em aula, assim, rapidinho, durante a aula mesmo que eu tô dando ali no quadro, que é o quê? A gente tentar contrair e relaxar esses músculos. Tem vários tipos, tá, gente? Tem assim, o contrair e relaxa, né? Tem o contrai em graduações. Então, contrai fraquinho, contrai médio, forte, super forte. Os dois juntos, né? Que é o esfíncter da uretra e o elevador de ânus. Então, o furinho número 1 e o furinho número 2. Eu gosto de chamar assim, tá? Quando a gente está trabalhando com a menina, é mais fácil chamar de furinho número 1 e furinho número 2. Ou de forma dissociada. Tá? De forma dissociada. Então, fecha o 1, relaxa o 2. Relaxa um, fecha o 2, sabe? Dificílimo, pouquíssimas pessoas conseguem, gente, ter esse controle dissociado. Trancar o xixi sem trancar o cocô e trancar o cocô sem trancar o xixi. Tá? É bem difícil, não é simples. Tem que treinar um pouquinho para fechar o número 1 sem fechar o número 2 e fechar o número 2 sem fechar o número 1. E isso, como eu disse, tem relação direta com potência sexual e prazer também durante a relação sexual em meninos e meninas. Tem até teste de agilidade para isso. Olha, essa eu não conhecia. Sim, eu sigo uma mulher no Instagram que ela faz um curso lá, e daí tem teste de agilidade, daí eu acho que ela vai falando as coisas, daí tu vai fazendo, e depois tu fica numa escala, daí, tipo, tu treina, o contrai e relaxa por, sei lá, 1 mês, 2 meses, 3 meses, aí no final tu faz de novo para ver a evolução. Que legal. É a vagina sem neura? Eu acho que é.
A Vagi. ela é ótima. A Vagi. A Vagi, essa aí mesmo. Essa aí mesmo. Não, a Vagina Sem Neura é super recomendado. Eu recomendo para todo mundo, homem, mulher, todo mundo tem que seguir o Instagram dela, porque ela é sensacional, assim. Ela fala de saúde sexual feminina de uma forma, assim, que... E ela é fisioterapeuta pélvica, né? Ah, E é super aberto, assim, é sem tabu, sabe? É estranho até no início, assim, de ver, porque tu tem um olhar mais preconceituoso, né? Mas depois exatamente. de seguir, assim, fica tão natural. Tudo Não, e perfeito. tal, né? Perfeito. Não, e tu fica, no começo, a primeira vez que eu vi, olha, faz anos já, a primeira vez que eu vi o Instagram dela, eu ficava com vergonha de ouvir ela, sabe? Eu ficava ouvindo assim, oh meu Deus, ela tá falando disso, sabe? Aquela coisa assim. Sim, é verdade. Tem que ouvir de fone. Isso! Mas depois tu te acostuma e, cara, mano, esse aí é o nosso corpo, no caso não o meu corpo, né? Mas isso é o corpo da menina, enfim, é o corpo, é natural, essas coisas a gente tem que falar com naturalidade, e com tranquilidade, porque assim, faz super parte do cotidiano, né? E, gente, vocês estão tudo no celular aí, abre o Instagram agora de vocês aí e digita assim, ó, Vagina Sem Neura, tá? Já tô seguindo, ó. Olha aí, maravilha. Cara, ela é fenomenal, assim, eu recomendo a full ela, assim. Já tava fazendo, ó, as meninas já estão seguindo. O melhor delas são os stories. Às vezes eu tô nos stories ali, eu começo a procurar, sabe? Que tem aquele monte de bolinha ali. Eu fico procurando a fotinho dela para ver se ela postou alguma coisa, porque eu tô curioso para ouvir, né? Tem alguns perfis que eu fico procurando os stories para ouvir, porque às vezes ele não vem na frente, né? Como ele é um perfil comercial, o Instagram quer que eles paguem para eles ficarem na nossa frente. Então ele diz, o Instagram quer sacanear ela comigo? Não, eu vou lá e começo a procurar. Ó, Marcela, ela tá ao vivo, ó. Viu? Ela faz live o tempo todo. Ela faz lives, ela tá com um programa agora na quarentena que ela chama de Contrai e Solta, que é tipo, acho que ela começou em março, e daí todo dia, acho que é 11 horas, geralmente 11 horas, mas daí ela vai mudando conforme dá. E daí tu fica lá com ela 1 hora fazendo Contrai e Solta, Isso aí. depois da quarentena. Isso aí. Não, é ótimo. Não, a menina. E ela é gaúcha, ela é daqui de Porto Alegre. Ela é amiga de uma prof ali da arquitetura, as meninas conhecem ela e tal. É bem divertido, assim. E ela é a mesma, a especialidade dela da fisioterapia é a mesma da prof. Aline Wink, que é uma prof da fisioterapia, óbvio, né, ali da UX, que dá exatamente essa aula para fisioterapia no curso de fisioterapia, né, que eles chamam de saúde da mulher. Então, meninas aí, meninos também que se interessarem, vocês podem pegar essa disciplina como eletiva, tá? Tem que ir ali falar com a coordenadora da Físio e pedir, eu quero a disciplina da Aline de saúde da mulher. E aí vocês vão ter essa disciplina na graduação de vocês, que é uma graduação, é uma disciplina comum da fisioterapia, né? No nosso curso não é tão comum, é uma pena, eu acho que é necessário mais sobre isso, né? Eu não tenho muito tempo porque isso é só um módulo aqui dentro e, enfim, normalmente o adequado é que uma mulher dê essa aula sobre saúde da mulher, porque, enfim, pela proximidade, né? Enfim, pela identidade. Mas é bem divertido, assim, é interessante e é um conhecimento super importante dentro da área da saúde da mulher, tá? Super recomendo, assim. A Vagina Sem Neura. Que legal que tu lembrou de falar do perfil dela, Karine. Eu acho muito bom o perfil dela também. Super boa recomendação. Eu fiquei até com vergonha, mas depois que tu começou a falar, daí já de em casa. Já passou a vergonha, isso aí. Não pode ter vergonha, viu? Isso é uma coisa assim, ó, a gente tá no ensino superior, gente. Cara, se a gente ter vergonha de falar de conhecimento, mano, imagina o que sobra para os outros, sabe? Que não estão fazendo uma faculdade, que é o que a gente está vivendo hoje. A gente está vivendo uma era de ignorância porque as pessoas se recusam a buscar informação e acreditam só em notícia de WhatsApp, né? Isso a gente vê no antivacina, a gente vê no terraplanismo, a gente vê nesses que são contra a quarentena,
a gente vê isso, todo mundo que está contra a ciência, gente, é por quê? Porque não sabe como acessar o conhecimento. Então, isso é uma falha nossa, assim, nossa, eu ponho minha e dos meus colegas professores, do mundo inteiro, que a gente não conseguiu fazer a ciência se aproximar das pessoas. A ciência é tipo um mundo do além, assim, sabe? As pessoas não conseguem se aproximar da ciência. Então, isso é uma pena, né? A gente falhou em fazer a ciência se aproximar das pessoas. E isso é muito sério, assim, né? Essas coisas bizarras de terra plana, antivacina, essas coisas só existem hoje porque a ciência não consegue convencer essas pessoas do que é o certo, o que é o errado, o que é o mais seguro, né? Então a gente tem que fazer esse papel aí, Karine. Parabéns pela iniciativa de comentar. Tá? Eu acho que isso é super importante e, enfim, vergonha tem que ter quem não fala sobre essas coisas, né? Bom, vamos lá. Então, começam as dificuldades e transtornos no controle de continência e controle perineal. Trabalho da musculatura perineal. Nós já falamos sobre toda a escola postural. Acho que cabe eu botar a escola postural aqui. Vamos botar a escola postural aqui, que ela tem que ficar sempre, e ela vai ser a mãe de tudo isso aqui, né? Vamos botar a escola postural aqui em cima, como se ela estivesse mandando na paradinha, no parquinho aqui. Então, escola, opa. Ai, que saco. Vocês estão ouvindo essa furadeira aí, gente? Tem alguém furando bem no horário da aula aqui. Não sabe que horário de aula, pô? Escola postural durante toda a gestação, tá? Então aqui é importante, né, que seja mantida a escola postural durante toda a gestação, que foi a nossa aula anterior, né, que foi a nossa aula passada, tá? Então isso se mantém assim, independente do trimestre. Aí, vamos lá, eita, já não tá mais cabendo aqui coisa, porque essa mulher aqui tá muito grande, eu vou deixar ela mais baixinha aqui, vou encolher ela. Já não tá cabendo mais coisa aqui nesse quadro. O que acontece, gente? Durante o segundo trimestre, também vai começar outro probleminha. Qual que é o probleminha? É a liberação do hormônio relaxina. O que vocês acham que esse hormônio faz? Pelo nome dele. Relaxa. Relaxa, boa. Relaxa, isso aí, Nicole. Gente, o hormônio relaxina, tá? Ele relaxa, mas como assim relaxa? Deixa ela relaxada, assim, tô bem, tô na paz, quase chapada ali. Não, gente, desculpa, eu não falei isso, isso não tá gravado, tá? O que acontece? A relaxina, ela vai facilitar que todos os tecidos que contenham colágeno como proteína principal de estrutura a absorver mais líquido e se tornarem mais flexíveis. Quem sabe me dar um exemplo de tecido altamente colágeno no nosso corpo? Tem vários, quase todos são, mas me deem alguns exemplos aí. Tendões. Tendões, ligamentos, a nossa pele, o cabelo, a unha, quase tudo assim que tem estrutura proteica, o colágeno é a estrutura principal. E tem um problema, quando a relaxina chega em tendões e ligamentos, os nossos tendões e ligamentos vão se tornar muito flexíveis. E as meninas já são mais flexíveis que os homens, tá? Ou seja, elas já são levemente mais instáveis também do ponto de vista articular.
Durante a gestação, gente, isso é elevado, isso é potencializado demais essa instabilidade articular, tá? Então, o aumento expressivo da liberação de hormônio relaxina torna a mulher muito flexível, muito mais flexível, né? Ela vai se tornar mais flexível e, consequentemente, também mais instável. Também com as articulações mais instáveis, né? Com as articulações mais instáveis. E qual é o risco disso, gente? Qual é o problema de ter as articulações mais instáveis? O risco de lesão é um pouquinho maior? Isso aí, eu posso ter um entorse de tornozelo, eu posso ter um entorse de joelho, eu posso ter luxações com maior facilidade, tá? Então, essa relaxina, ela vai começar a atuar em estruturas colágenas, né? Tornando a menina mais instável. E isso é bem problemático, assim, por conta da segurança. Bah, prof, tu só tá falando as coisas ruins. Não, gente, eu tô falando as questões que a gente tem que ter cuidado e atenção, tá? Então, isso é um elemento aqui que a gente tem que estar atento. Teve uma vez uma aluna que disse assim, bah, prof, tô quase desistindo de engravidar já. Eu, não, calma, eu não quero fazer isso com você, gente, mas é que eu tenho que falar tudo. Bah, prof, tô desistindo já. Queria ser mãe, agora não quero mais. Não, não desistam, meninas, não façam isso. Tá? Não desistam da nossa espécie. Bom, e aí? O que a gente tem que incluir desde o começo, então? Já que a menina vai se tornar mais instável, o que vocês acrescentariam na sessão de exercícios para a gestante? Exercícios de força para deixar as articulações mais rígidas. Então, essa colocação tá perfeita, Karine. Só que não para o caso da gestante. Por quê? Porque exercício de força é aquele exercício com supercarga, né? De poucas repetições. Então a gente vai ter que fazer outra coisa, já que o exercício de força não pode ser aplicado. A gente vai ter que ir em outra direção. Alguém falou ali isometrias. O Renan está no caminho certo, só que a gente não é isometria per si. É exercícios um pouquinho mais elaborados que a isometria. Inclusive se chama uma categoria de exercícios aí que a gente tem que incluir. Exercícios de resistência? Também não. Vocês nunca ouviram falar dos exercícios para melhorar o nosso equilíbrio? Propriocepção? Exatamente, exercícios proprioceptivos. Gente, o que é um exercício proprioceptivo, tá? É, basicamente, eu realizar um movimento sob condição instável, tá? Cara, é super no encontro da escola postural, tem tudo a ver com escola postural também, né? Que é a última fase lá da postura. Mas como aqui a gente não está falando de alguém que está com desvio postural propriamente dito, a gente pode começar pequenos movimentos em condição instável. Por que a gente chama isso de exercício proprioceptivo? Porque durante um exercício instável, eu preciso continuamente estar me comunicando com a minha articulação para ela me dizer o que está acontecendo do lado de baixo, né? Lá no meu pé, por exemplo, eu estou fazendo um agachamento sem peso, sem nada, em cima de um colchonete ou em cima de uma superfície instável, um disco de equilíbrio, alguma coisa. O que acontece? Eu preciso o tempo todo estar me comunicando com o meu pé para ele me falar o quanto aquele disco se moveu, para eu poder recrutar o músculo certo. Isso é controle motor puro, né? Para eu poder recrutar o músculo certo e retornar à condição de equilíbrio. Tá? Então, são movimentos corporais sob condição de instabilidade corporal. E, gente, isso durante toda a gestação é super interessante de se fazer, porque isso vai prevenir entorse, né? Isso vai melhorar
o equilíbrio. E claro que vocês não vão fazer esses exercícios em tipo um disco de equilíbrio com uma pessoa sedentária, porque é lógico, ela vai ficar exausta, tá, gente? Vocês vão fazer isso numa menina mais fisicamente ativa. Uma pessoa sedentária, gente, ficar num pé só e tentar pegar uma bolinha no chão já é um super exercício de equilíbrio, tá? Então é isso que eu quero que vocês lembrem. É simplesmente eu fazer uma tarefa, tá? Sob condição de desequilíbrio corporal. E ficar num pé só é um ótimo exemplo de equilíbrio. Então, ficar num pé só e pegar uma bolinha e botar num lugar, ficar num pé só, pegar uma coisa num lugar alto e depois levar para baixo, levantar e abaixar alguma coisa. Eu gosto muito do lance da bolinha, então pega alto, joga baixo, pega de um lado, põe do outro, sabe? E tudo tentando controlar as curvaturas anatômicas da coluna, o alinhamento do joelho, tudo aquilo que a gente aprendeu lá na escola postural, a gente traz para os exercícios proprioceptivos, tá? Que são essas situações em que o feedback sensorial é fundamental para o êxito da tarefa. Então, isso é algo que a gente tem que levar bem a sério, assim, porque, cara, não é raro ouvir história de gestante que torceu um tornozelo, ah, que se machucou, tropeçou, porque está toda descoordenada, coitada, por causa da gestação e da ação do hormônio relaxina. Tá? Isso não é raro. Estamos chegando no final, tá, gente? Sei que vocês já estão cansados aí. A aula. Eita, fiz coisa errada aqui. A aula cansa, assim, nesse formato online, né? Mas já tô acabando, gente. As nossas 2 aulinhas sobre gestation. Tem que postar no YouTube depois dessas 2 aulas, né? Eu não postei a outra de gestação. Para ficar lá disponível para a posteridade, para as próximas gerações. Né? Vejamos. Então, falei aqui controle perineal, falei da questão da ação do hormônio relaxina. Vou deixar negrito aqui. Controle perineal. Aqui. Deixa eu ver agora o que mais que faltou falar. Aqui, falei da sedentária. Último elemento, gente. Chegamos ao fim da aula, tá? Então, esses são os problemas que vão começar no segundo trimestre. Eita, imagina, 1 ano e meio de gestação. Não, durante o segundo trimestre, tá, gente? E vai ter um último probleminha aqui, que vai começar durante o terceiro trimestre. Vamos botar aqui. Agora esse aqui vai ser o terceiro trimestre, vai ser verde. Sim. Verdinho. Aqui, bonitão. Sim. Gente, durante o terceiro trimestre, tá? O que vai começar a acontecer? Aqui a menina já vai estar com panção, né? Vai estar com a barriga lá para frente, já vai ter ganhado de 8 a 20 quilos, tá? Então, já vai estar com um peso consideravelmente maior, né? Deixa eu só achar aqui, cadê a aula aqui? Aqui. Ela já vai estar com peso consideravelmente maior. E o que vai começar a acontecer, gente? O peso do bebê, tá? Ele vai começar
causar alguns probleminhas. O que acontece? Se a menina ficar em decúbito dorsal, ou seja, ficar deitada de barriga para cima, o que vai acontecer? O peso do bebê aqui, pensa que ela está com o panção aqui, né? Só que não é, ela não está com um peso, tipo uma mochila em cima da barriga. Não, é muito pior. Ela está com uma mochila dentro da barriga, né? Então, assim, pensa vocês pegarem uma mochila de 10 quilos e colocarem em cima da barriga de vocês. Pega uma anilha dessas de academia e coloca em cima da barriga. Lembrem-se que ali vocês têm uma musculatura abdominal protegendo vocês daquela anilha, resistindo. Agora, imaginem que vocês estão com aquela anilha de 10 quilos por baixo da musculatura, né? Aquilo vai provocar um estresse muito maior a nível visceral, tá? E aí, o que acontece, gente? A gente vai começar na postura de decúbito dorsal. A gente vai começar a ter compressão da artéria aorta. Então, a gente começa a ter uma compressão arterial. Certo? E a menina pode ficar muito tonta por diminuição do retorno, por diminuição de circulação sanguínea, né? E começa a ficar tonta, começa a causar mal-estar, né? Gente, dependendo eu vou botar aqui, na verdade eu vou botar, normalmente eu falo esse terceiro trimestre, mas é que tem meninas que já ganharam bastante peso aqui no segundo semestre também, isso também pode acontecer no segundo semestre, tá? Então, olha só, eu vou colocar esse aqui já desde o segundo trimestre. Eita, falei semestre de novo. Porque dependendo do caso, isso acontece aqui também. O decúbito dorsal, ele vai começar a causar compressão na artéria aorta, diminui a circulação sanguínea e pode gerar tontura, né? Mal-estar, começa a ser bastante desagradável. Então, o que a gente faz? A gente evita o decúbito dorsal. Evita o decúbito dorsal a todo custo, né? Ou fica ali no máximo alguns segundinhos de barriga para cima, porque isso começa a ser bastante desconfortável para a gestante como um todo, tá? Então, é basicamente isso aqui que nós temos para concluir toda a parte da gestante. Ó, nem acredito que a gente conseguiu terminar aqui e sobrou um tempão ainda. Bom, gente, terminamos aqui a parte de gestação. Dúvidas? Temos dúvidas, questionamentos, desabafos? O decúbito ventral nem se fala, né? Também. Não é de barriga, encostando a barriga no chão, também não é legal, tá? Pode fazer mas fazer um isometria. decúbito ventral, tipo, sem, tipo, uma prancha com, sei lá, um pouquinho mais alto. Perfeito. Não, Seria prancha. mais para não encostar a barriga no chão, só isso. Isso. É Tá. só não deitar em cima da barriga. Tá. Né? Mas a prancha, assim, que tu levanta a barriga do chão, pode. Inclusive, eu tenho aqui uma imagem. Deixa eu ver se eu tenho aqui de uma menina fazendo apoio, ó. Olha como é que ela tá fazendo apoio. Tem uma bolinha aqui para ela não descer demais e tal, para ela controlar a descida na altura do tórax dela, mas ela tá fazendo apoio, é uma menina forte aqui, isso aqui parece ser como é que chama, Léo? Onde é o CrossFit aqui? Um box de CrossFit. Box, isso, um box.
Parece ser um box de CrossFit. E ela tá ali fazendo o exercício, ó. Se for adaptado, se for controlado, sabe, gente? Então, assim, eu não tenho... Galera, assim, isso é xarope dentro da nossa área, porque, cara, é incrível como a gente consegue ser preconceituoso, né? Daí se cria um preconceito. Ah, não, CrossFit não é pra ninguém porque todo mundo se machuca. Galera, como qualquer outra prática, mano, tu pode se machucar. Então, assim, pode fazer CrossFit? Cara, se for com uma pessoa muito boa, com certeza. O problema não é o método, o problema é quem ensina ele, tá? Então, aqui nos slides da aula eu dou algumas sugestões de exercício de peso corporal, né? Para vocês Gui, fazerem. Fala. até então a gente fez um trabalho em fisiologia do exercício que a gente também falou algumas coisas sobre exercício na gestação. E daí eu achei, até sigo ela hoje, é Emily Breezy. É uma mulher que ela faz CrossFit e desde quando ela estava grávida também ela levantava a barra para cima, fazia burpee, fazia wall ball, fazia um monte de coisa. É isso aí, se ela é, aqui ó, fisicamente ativa. É isso, Se ela tem uma super experiência na modalidade, cara, mantém a prática, só que reduz volume e intensidade. E, pelo amor de Deus, não vai até a fadiga e exaustão, porque a gente sabe que isso tem um problema na questão da vascularização, né, da irrigação sanguínea pro bebê. Dúvidas, questionamentos? Estão seguindo a vagina aí? Vage sem neurar. Nossa, olha, eu já consegui tanto seguidor para ela. Volta e meia eu recomendo. Aí, ó, o Léo tá seguindo já. Então tá, moçada. O que eu quero que vocês façam, tá? Vamos planejar uma sessão de treinamento para gestantes, tá? Como eu disse para vocês, a gente vai sempre aumentando a complexidade da nossa sessão, né? Então, vocês já fizeram uma sessão de escola postural, né? O que eu quero agora? Que vocês elaborem uma sessão para gestantes. Eu queria muito que a gente fizesse essa sessão e apresentasse ela já na semana que vem. O que vocês acham? A gente consegue manter os grupos como estão e montar uma sessão para gestantes, gente? Professor, semana que vem não tem prova? Teria, só que eu quero muito montar essa sessão. Eu vou substituir a prova nesse primeiro momento pela sessão para gestação. Porque em aula eu faço a sessão. Pode ser? Pode ser? A gente troca? O que vocês acham? Vocês preferem prova semana que vem ou montar uma sessão e apresentar ela? Que pergunta, né? Né? Gente, prova. A Su prefere prova. Ó, Su quer prova, quer teste de conhecimento. Gente, o que eu quero, tá? É realmente muito importante a gente monte essa primeira sessão, tá? Pelo menos uma sessão para gestação a gente tem que montar. Depois eu venho para essa área de prova e paro com as sessões, tá? Essa vai ser a última. Não precisa filmar exercício, tá? Não precisa, porque não vai ser aula prática. Eu não faço isso no modelo aula prática, essa sessão para gestante. Eu só quero que vocês me apresentem a sessão que vocês organizaram. Pode ser os vídeos vocês mesmos fazendo, pode ser o vídeo do YouTube, tá? Mas eu realmente quero que vocês façam essa sessão. Porque o que eu quero? Ó, a gente vai escolher
A Sheila também prefere prova. Ai, meu Deus. Gente, a gente vai escolher uma modalidade para cada grupo. E aí vocês vão montar uma sessão para uma gestante fisicamente ativa, para aquela modalidade, uma sessão como se ela tivesse aqui, ó, no segundo trimestre. Tá? Uma gestante fisicamente ativa no segundo trimestre. Deixa eu só parar de compartilhar a tela aqui. Eu tenho uma dúvida que me surgiu agora na modalidade. Diga. Eu não posso colocar a gestante em decúbito dorsal e ventral, mas ela pode nadar? Por que não pode os decúbitos, tá, Karine? Por causa da compressão. Então, eu não posso deitar com a barriga encostando no chão e nem com as costas no chão por muito tempo. Mas ela pode nadar porque o que acontece? Ali não tem nada comprimindo a barriga dela. Se ela, por exemplo, estiver nadando crawl, não tem nada comprimindo a barriga dela de baixo para cima. E se ela estiver nadando costas, a própria força da água ali, né, a força de empuxo que diminui aquele efeito da gravidade em cima do nosso corpo, diminui essa compressão da artéria aorta pelo peso do bebê. Então, ela pode nadar sim. E outra coisa, eu já ouvi falar que mulheres, tipo, no primeiro trimestre de gestação não podem aprender a nadar peito, porque podem perder o filho. Isso é verdade? Nossa. Se já sabe, pode continuar nadando, mas não pode aprender. Olha, eu não ensinaria uma coisa nova durante a gestação, porque isso pode levar elas à exaustão, ainda mais um nado tão difícil. Agora, pode ser, de repente, alguém que seja mais da área da natação, não nadar peito de jeito nenhum. Ó, então, pode ser. Não conheço, gente, não sou tão expert da natação, por mais que eu tenha praticado isso por muito tempo. Quando se envolve a saúde e a natação, eu não sou tão expert assim. Eu acho que a prof correta para vocês perguntarem isso seria a Renata. Ela pode ajudar mais vocês nessa parte. Tá? Certo, moçada? Então, vou parar a gravação aqui. Estão liberados. Boa semana. Bons estudos. Vocês viram que é rápido de montar uma sessão? Eu só quero dar isso no PowerPoint com umas figurinhas do exercício para a gente entender quais são os exercícios, tá? Até semana que vem. Um abraço. Valeu, Maurício. Tudo de bom. Tchau, Su. Tchau, Nicole. Tchau, tchau, Marcele. Tudo de bom. Valeu, Léo. Abraço. Até, Jerry. Tchau, Sheila. Então, já viu o exemplo aqui, né? Valeu, Renan.